Bom, gente, nesse vídeo a gente vai dar uma continuidade do que foi feito no vídeo anterior com tabelas simples, só que agora a gente vai falar sobre tabelas em classes, ou seja, aquelas tabelas em que os dados eles são muito distintos entre si. Se você fizesse uma tabela simples, ficaria muito extensa com muitas linhas. E aí o ideal seria agrupar essas variáveis em grupos de intervalos pré-definidos para que a tabela fique menor, com menos linhas, ok? De fácil também interpretação. Um exemplo aqui é com os dados do índice de rendimento acadêmico. Então, aqui eu tenho nota dos alunos que variam de 21 a 95, e aí eu tenho 21, 59, 60, 63, enfim. Se eu fizesse uma tabela simples, como a gente fez no vídeo anterior, iria ficar uma tabela com muitas linhas. O que a gente vai fazer é uma tabela em classe, uma tabela com esses dados agrupados. Mas qual será o intervalo que a gente deve fazer para que essa tabela tenha um intervalo pré-definido em cada uma dessas linhas, mas que não seja uma pré-definição conveniente? Eu tenho alunos que vão fazer uma tabela em classe que eu peço, aí eles colocam um intervalo de 10 em 10, de 20 em 20, porque dá menos trabalho e vão ser menos linhas. Na verdade, existe um cálculo para isso, que é a subtração do maior valor das variáveis, a maior variável, que no caso aqui é 95, menos a menor variável, que nesse caso é 21. Dividido pela raiz quadrada de todos os valores que você tem disponíveis para fazer a tabela, que nesse caso são 88 valores, aqui, contagem 88, ok? Então, 91, que é o maior valor, ou melhor, 95, né? Deixa eu parar aqui. 95, opa. 95, agora foi, menos 21, igual a 74, dividido pela raiz quadrada de 88, fecha parênteses, igual 7,8. Aí eu arredondo para o número inteiro mais próximo, que nesse caso é 8, então meu intervalo está pré-definido como 8 pontos. Lá na aba das tabelas, a minha tabela agora é do índice de rendimento acadêmico dos alunos, IRA. Essa variável, ela vai ocupar 3 colunas, você já vai entender por quê. Então, eu vou selecionar as 3 colunas. A primeira está com a palavra IRA, com a variável que eu defini, e as outras 2 estão vazias. Lá na página inicial, vou clicar em mesclar e centralizar, e aí a variável vai ocupar as 3 colunas, ok? Logo abaixo, a primeira coluna, ela vai ficar a primeira variável de menor valor do meu intervalo, que no caso são 21 pontos. A próxima coluna vai ficar com símbolo de intervalo, que nada mais é que um travessão e um hífen, certo? E a segunda coluna, a terceira coluna, vai ser igual o primeiro valor do intervalo mais a quantidade que eu defini, que é de 8 pontos, que é o que vai variar o meu intervalo. Aperta Enter, 29. Na próxima linha, quem que vai ficar aqui? Vai ficar o intervalo, o valor que finalizou o intervalo anterior, no caso 29, mas eu não vou clicar no 29. Vou colocar igual, agora sim, eu clico no 29, que está no M5, e aperto Enter. E agora, eu vou ficar fazendo isso direto? Não. Os 3 primeiros números principais que eu preciso fazer são esses aqui. Então, o primeiro valor, a menor variável do meu rol, depois a soma dessa variável com o intervalo que eu consegui calcular, que deu 8, tá aqui na calculadora. Depois, vou colocar na próxima linha o valor que terminou o intervalo anterior. E agora, é só arrastar o quadradinho inferior direito para baixo, assim como eu faço com a última variável do intervalo anterior. Clico no quadradinho inferior direito e arrasto até embaixo. Como só tem valores até 95, vou apagar isso daqui e deixar até 101.
Vou arrastar também, clicar e arrastar o quadradinho inferior da célula onde está o símbolo de intervalo até embaixo. Esse símbolo significa que está fechado à esquerda e aberto à direita, ou seja, o 21 pertence a esse intervalo, mas o 29 não. Por isso que eu repito o 29 aqui embaixo, porque nesse caso aqui, o 29 pertence a esse intervalo, está fechado à esquerda, mas está aberto à direita e, portanto, 37 não pertence a esse intervalo. E ele vai ser repetido no próximo, ok? Essa é a ideia do intervalo e desse símbolo aqui de fechado à esquerda e aberto à direita. Bom, já defini todos os meus valores do intervalo. Aqui vai ficar o total, que também vai ser mesclado e centralizado nas 3 colunas. A segunda parte é calcular a frequência absoluta da minha tabela. No vídeo anterior, vocês viram que numa tabela simples a gente usa a fórmula conte.c e coloca o critério que é igual, no caso, a variável B4, onde está o número 15, de 15 anos. Nesse caso, eu tenho 2 critérios. Eu quero contar dentro de um intervalo, do intervalo do IRA, valores maiores ou iguais a 21 e também menores que 24. Ou seja, todas as pessoas que me responderam que tem IRA igual a 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pontos. O 29 em diante não entra, porque é o intervalo aberto no 29. Então, são 2 critérios agora. Portanto, eu não vou usar a fórmula igual conte.c, eu vou usar uma fórmula parecida. É igual conte.c, porque aqui eu posso estabelecer mais de um critério. Na verdade, nessa forma eu posso estabelecer mais de 10 critérios, muitos critérios, mas nesse caso eu só vou usar 2 critérios, ok? Então, igual conte.c, abre parênteses, o Excel está pedindo aqui em negrito o intervalo. No caso, é o intervalo onde se encontra o IRA dos alunos, os entrevistados. Vai do F2 até, deixa eu ir, até o E90, mas aí eu vou colocar até embaixo, até o E93, mesmo com essas células vazias. Digita ponto e vírgula, volta lá para a aba das tabelas, e agora apaga isso aqui que ficou, ó, tabelas, exclamação, e o que eu vou colocar? Abre aspas duplas, símbolo de maior, símbolo de igual, fecha aspas. Essas aspas, ela vai indicar a operação que eu quero. E a operação é que seja maior e igual a um determinado valor. Que valor é esse? 21. Mas eu não vou digitar 21, eu vou inserir a célula 21. E para que o Excel entenda que esse critério é uma célula, eu vou digitar o I comercial e clicar na célula do 21, ok? Apaga essas tabelas aqui que apareceu. Agora, eu vou para o segundo critério, que seja menor que 29. Então, ponto e vírgula, volto a inserir o meu intervalo. Como já tem aqui, no primeiro critério, é só copiar, Ctrl C, e colar aqui depois do ponto e vírgula, certo? Ponto e vírgula de novo, o Excel está me pedindo o segundo critério. Abre aspas, menor, fecha aspas, I comercial, clico na célula onde está o 29. Apaga essas tabelas aqui, exclamação, que ele só serve para indicar que o M4 está na aba tabelas. Mas ele vai atrapalhar a nossa fórmula e você apaga. Fecha parênteses, posso apertar Enter? Não. Vamos fixar o intervalo, porque, como eu já tinha falado no vídeo anterior, ele não pode, nem deve, nem vai mudar quando eu arrastar o quadradinho para as demais frequências absolutas. Então, para que ele não mude, para que ele sempre permaneça o mesmo intervalo, eu coloco um cifrão entre a letra e o número. Agora sim, aperto Enter, então só tem um aluno que está dentro desse intervalo de IRA de 21 a 29. A fórmula é um pouquinho grande, mas o lado branco você só faz uma vez. Fez uma vez, clica no quadradinho inferior direito e arrasta até embaixo. E aí, ó, agora eu tenho 30 pessoas que têm IRA entre 69 e 77, 19 pessoas que têm IRA entre 85 e 93 e 2 pessoas que estão dentro do intervalo de 93
a 101, ok? Bom, o total, só somar, igual soma, abre parênteses, seleciona o intervalo que você quer, somar, fecha parênteses e enter. Os demais não vai mudar, gente, vai ser a mesma coisa do vídeo anterior. Então, frequência relativa, igual 100 dividido pelo total fixado, vezes a frequência absoluta que você quer saber o percentual. Aperta Enter, clica no quadradinho, arrasta até embaixo, diminui as casas decimais por tanto que você quer, acabou. Frequência acumulada abaixo de F maiúsculo, inserir símbolo, setinha para baixo, inserir, fechar. A primeira frequência acumulada abaixo de é a primeira FA, a segunda vai ser igual frequência acumulada abaixo de anterior mais frequência absoluta atual. Clica no quadradinho inferior direito, arrasta até embaixo, a última linha é um tracinho. Frequência acumulada abaixo de percentual. Mesma coisa, só que agora eu vou usar como referência o FR, a frequência relativa. Então, primeira frequência acumulada abaixo de relativa, primeiro FR. O próximo vai ser a soma do anterior, da frequência acumulada anterior, com a frequência relativa atual. Aperta Enter, arrasta o quadradinho até embaixo, coloca um tracinho na última linha. Frequência acumulada acima de, inserir símbolo, setinha para cima. Vamos acompanhar a setinha que começa de baixo e vai para cima. Então, última frequência acumulada acima de é a última frequência absoluta. A próxima vai ser a frequência acumulada acima de anterior, mais a frequência absoluta atual. Clica no quadradinho inferior e sobe até a primeira frequência acumulada acima de. Última linha, tracinho. Opa, fiz besteira. Deixa eu voltar lá. Onde eu tava? Pronto. Tracinho, Enter. Frequência acumulada acima de percentual, esqueci do percentual dessa daqui. Frequência acumulada acima de percentual. Mesmo jeito que anterior, só que agora eu vou usar como referência o FR. Então, último FR, última frequência relativa. A próxima vai ser a soma do anterior, mais a frequência relativa atual. Clica no quadradinho, puxa até embaixo, coloca um tracinho na última linha. A tabela está pronta? Falta só uma coisa. Nessa tabela de classes, eu tenho uma nova variável que é o ponto médio da classe, ou seja, o número do meio entre esses intervalos aqui. Número do meio entre 21 e 29, entre 29 e 37, 37 e 45 e assim sucessivamente. Como é que eu vou fazer isso? Calcular a média aritmética de cada intervalo. Ou seja, igual, soma o 21 com o 29, fecha parênteses, barrinha para dividir por 2 e aperta Enter. Clica no quadradinho inferior direito, arrasta até embaixo, hífenzinho na última linha e acabou. Essa é a nossa tabela de frequências em classes. Veja que, vou ajeitar aqui, deixar tudo no meio, colocar todas as bordas, apagar as bordas que não me interessam, que não podem ficar, que são as laterais direita e esquerda, além dessa coluna aqui, fechando o intervalo, que também não vai ficar. Volta na borrachinha, apaga as linhas de grade para melhor visualizar a tabela e deixa em negrito o cabeçalho e aqui embaixo. Opa. Então, veja que a tabela, como ficou agrupada, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Se você fosse fazer aqui com os dados que tem diferentes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, enfim, tem muito mais dados diferentes do que eu tenho aqui
quando eles foram agrupados, ok? Então, a tabela de frequências em classes ela serve exatamente para isso, para a gente reduzir a extensão da tabela e agrupar dados que estão muito diferentes, muito distintos entre si no meu rol. Essa é a tabela de classes. No próximo vídeo, eu vou ensinar como faz gráficos a partir dessas tabelas. Qualquer dúvida, só enviar e-mail que eu respondo, ok?